E o discurso do técnico Lúcio Gonçalves não convenceu muito o torcedor, né, Doc? Demais, não dá. Não é só o discurso, é os erros de escalação, os erros nas substituições principalmente, sabe? Cara, tá muito ruim o trabalho até aqui, né? Eu até tava comentando aqui fora do ar, brincando, porque falei no pré-jogo. No pré-jogo, o Lúcio Gonçalves dá uma entrevista falando: vamos fazer as mesmas coisas que a gente tem feito. Eu falei: então o Atlético vai perder. O Atlético já tem perdido. Não deu outra, perdeu. E daí o meu questionamento entra na conta do Marcos Vitor, por exemplo. O Marcos Vitor foi preterido para a entrada do Beleza em momento que precisou de zagueiro. Por que com o Kaique Rocha no banco de reservas, mesmo com o Kaique com todas as falhas do mundo, pelo menos o Kaique tem ritmo de jogo? O Marcos Vitor não jogava desde março. Por que não colocou o Kaique Rocha? Primeira bola que vai em direção ao Marcos Vitor, ele falha. Jamal Lewis faz o cruzamento de cabeça, né? E o André Silva faz o gol. Então, cara, é uma situação assim pra mim que tá difícil de ver uma luz no fim do túnel. Hoje o Atlético é um time com cara, com cheiro, com alma de rebaixado. Porque o time joga mal, o time é inconsistente demais, o time cria pouquíssimo, o time não tem ninguém pra colocar a bola pro fundo das redes, senão é o Julimar. O Pablo não participa do jogo. O Pablo não encosta na bola. Perguntei pro Elísio durante o segundo tempo: quantas vezes você falou o nome do Pablo? Ele falou: no máximo uma. E ele falou a segunda agora, que ele saiu do campo. Que ele foi substituído. Sabe? Então, assim, tudo bem, não tem o Mastriani, de óleo também não dá pra contar, mas o Atlético, ele tá num nível muito baixo. Você vê, o Juventude, que todo mundo deu como rebaixado quando contratou o Fábio Matias, foi lá e venceu o Bahia depois de estar perdendo com 5 minutos de jogo. O Juventude foi firme, o Juventude foi lá e conseguiu uma vitória. Até agora, quem tá jogando mal de fato é o Bragantino. E é isso que eu ia falar. E pra sorte do Furacão, teve esse empate na rodada Atlético Goianiense e Bragantino, que querendo ou não, claro, a gente já disse várias vezes, o Atlético Goianiense, a vaca já foi pro brejo, mas deu uma segurada no Bragantino também. Com toda certeza, só que daí agora, por exemplo, na próxima rodada, tem Criciúma e Vitória. A chance do Criciúma ganhar e se distanciar de novo da zona de rebaixamento é grande. Só que o Atlético já está a 4 do Vitória. Ou seja, já dá uma diferença grande. Já são 2 rodadas para ultrapassar o Vitória, com o Vitória sempre tropeçando. O que não vai acontecer sempre. O Vitória tropeçou contra o Corinthians porque o Corinthians é melhor. Então, tá cada dia mais desesperadora a situação do Atlético e principalmente olhando Lúcio Gonçalves no banco de reservas. A atuação do time e o discurso do Lúcio, né, assusta, porque quando ele fala de falta de sorte, não sei se ele fala de uma maneira até para justificar o que vem acontecendo com o Atlético ali diante do público, ou se realmente ele acredita que falta sorte. Porque quando você acredita nisso, você acaba iludindo a própria equipe, né? Dá a impressão que assim, as coisas estão conspirando contra o Atlético e não é a falta de eficiência. Só que os números mostram o contrário, né? O São Paulo teve 78% de posse de bola. Como é que você vai falar em injustiça? Isso é absurdo. O São Paulo teve 20 finalizações, o Atlético não teve gol esperado, né? Se a gente for ver por isso, ia falar o Atlético agora. não teria nem feito um gol. Gols esperados, estatística 0,22 pro Atlético, 1,4 do São Paulo. É uma estatística alta. Grandes chances criadas pelo São Paulo, 4. Pelo Atlético, 1. Aí ele coloca uma zaga totalmente inédita, claro que corre o risco de você ver essa zaga completamente fora de ritmo, falhando, e aí eu acho que não é só uma questão individual, é uma questão de escolha mesmo do treinador que tá ali para justamente encontrar, né, a melhor solução e tentar motivar aquele que entra, porque o Atlético não tem ali grandes oportunidades, grandes opções no banco de reservas, né? Tinha o Kaique Rocha, obviamente, que é um jogador que, mesmo com falhas, tinha mais ritmo de jogo, mas você vê um elenco que tá num momento muito ruim, de uma maneira geral. Você não vê um jogador que tem capacidade de fazer uma transição, sair em contra-ataque, tentar criar uma jogada, buscar uma jogada criativa. Você tem ali como destaque do time João Cruz e Julimar, que surgiram
recentemente como jogadores ali sendo destaques do Atlético. Não que isso seja ruim, porque eu acho que eles estão aproveitando a oportunidade que apareceu e tem talento para isso, estão se sobressaindo em relação aos outros, mas a gente esperava talvez outros destaques acima deles, né? Jogadores que já vinham ali tendo oportunidade. Que fossem bater no peito e falar, deixa que chamar a responsabilidade. Deixa que eu vou chamar essa responsabilidade. Então não dá para entender assim, se esses jogadores que tem capacidade, já mostraram no passado que tem capacidade de jogar melhor do que estão jogando, por que isso não está acontecendo agora, né? O que mais está acontecendo ali internamente, que o time está travado. Porque, poxa, ninguém consegue tirar o Atlético dessa situação. Ninguém consegue encontrar uma bola, e não é o momento do Atlético jogar bonito. Ele tem que jogar por uma bola. Ele tem que jogar por uma oportunidade que apareça, por um passe errado. Só que ele leva muito gol, aí que é o problema. E aí ele só não levou gol, né, Jana? Setor ofensivo. Só não levou gol no jogo contra o Cruzeiro, que foi 3-0 e o Cruzeiro estava com a menos por 3 segundos de jogo. Então, aquilo que a gente fala, o Atlético tem que fazer pelo menos 2 gols para vencer um jogo. O Atlético leva gol todo jogo. Pode ter uma postura defensiva, pode tentar ir pro ataque, o Atlético vai levar gol todo jogo. Então o Atlético precisa pelo menos 2 gols. Vai jogar com o Atlético Mineiro, tem que fazer 2 gols ou não vai ganhar o jogo. Porque vai levar um gol do Atlético Mineiro. E esse jogo do Cruzeiro, assim, a gente até alertou aqui, né? Fez-se uma leitura errada do que aconteceu, né? Criou-se uma ilusão de que estava tudo bem. Criou agora vai, né? Porque ganhou, assim, até com uma certa facilidade por 3-0, uma boa margem, mas eu falei aqui, nós falamos várias vezes, você tem que considerar a circunstância da vitória, né, para não se iludir com uma coisa mentirosa, que foi ganhar de um time reserva com um jogador a menos desde 5 segundos de partida. No futebol intenso de hoje, você jogar com um cara a mais 90 e tantos minutos é uma vantagem, sim, extraordinária, né? E o Atlético fez por onde, reuniu méritos para ganhar de 3-0 aquele jogo. Mas assim, aí a gente falou, o Vitória não vai ser um jogo que vai ser 10 contra 11 desde os 5 segundos. E não foi. E perdeu. Né? E perdeu. E o São Paulo, e o próximo jogo, que vai ser com o Atlético Mineiro, o Milito já declarou lá em Belo Horizonte para quem quisesse ouvir. O Atlético Mineiro agora está focado no Campeonato Brasileiro. Vai vir com o que ele tem de melhor para tentar ganhar o jogo no sábado aqui. Por quê? Porque o calo apertou. Que agora só tem a dependência da Libertadores. A gente falou aqui, semana passada, que eu falei, pior negócio que pode acontecer pro Atlético Paranaense é o Flamengo ser campeão da Copa do Brasil. Por quê? Porque vai obrigar o Atlético Mineiro a voltar pro Campeonato Brasileiro. Né, porque ele está na final da Libertadores, mas agora já não se tem a certeza. O Atlético Mineiro dentro dele está desconfiado. E se a gente perder a Libertadores? Vamos ficar em 11º no Brasileirão aqui, ficar fora da Libertadores do ano que vem? Quanto isso vai custar de prejuízo? Né? O time olha para isso. E o Atlético Mineiro tem que fazer pontos para tentar ficar pelo menos no G6, G7 ali, para poder buscar pelo menos a vaguinha lá da pré-Libertadores do ano que vem. E para isso precisa somar pontos. E vai disputar 6 pontos contra o Atlético Paranaense. Dessa conta de 18, que o Atlético precisa fazer pelo menos 10 para chegar ali nos 44 para se livrar do rebaixamento, 6 são contra o Atlético Mineiro. Se perder esses 6 pontos, restam só 12 para o Atlético buscar 10 pontos. E aí? Vai achar onde? E daí até tem a situação aqui, o Felipe Vizinho da Cruz perguntou aqui, Dalk, com esse time você acha que o Atlético ganha do Atlético Goianiense, que é o próximo jogo em sequência de rodadas, né? Mas tem o jogo contra o Galo ainda. Cara, o Atlético Goianiense é mais confiável que o Atlético hoje. Não, e o Atlético Goianiense venceu o Galo, empatou contra o Bragantino. Tem um fator no futebol que você também tem que considerar o seguinte. 5 jogos o Atlético. O Atlético Goianiense vem jogar aqui em Curitiba, para ele o campeonato tá de cumprir tabela. Mas aí tem um negócio no futebol que a gente também não é hipócrita de achar que não existe, que é a mala branca. Alguém vai incentivar o Atlético Goianiense a tirar ponto do Atlético Paranaense porque tem interesse no resultado. Por quê? Porque o Atlético é adversário direto do Bragantino, do Juventude, do Vitória, do Fluminense, né? Desses times que estão disponíveis. Veja o que o Cuiabá fez contra o Botafogo lá no Engenhão lá, né? O Cuiabá
praticamente rebaixado. Foi lá, endureceu a partida e botou de novo o Campeonato Brasileiro em aberto, porque o Botafogo não fez os 3 pontos.